Bola Milton Naves, um abraço também para quem nos acompanha no Rádio Esportes, Panzi, Nath. O Cruzeiro, a gente sabe que tem essa última rodada do Campeonato Mineiro. Depois a gente fala mais sobre esse duelo contra o Patrocinense. Cruzeiro daqui a pouco vai pegar a estrada rumo a Patrocínio para essa partida que fecha essa fase classificatória. A expectativa de quais atletas serão utilizados pelo técnico Paulo Pessolano, as possibilidades de formação, visando também esses 3 pontos para fechar bem o Campeonato Mineiro. Mas tem outras informações relacionadas à parte administrativa, à parte financeira, à parte política do Cruzeiro também nesse primeiro tempo. E a gente começa, Milton, sinal eletrônico marcando meio-dia, o Cruzeiro, matéria também da apuração do nosso Gabriel Rezende, do Pio e do Samuel, o Cruzeiro atrasando pagamentos de parcelas dos acordos firmados entre 2020 e 2021 com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para renegociar as dívidas tributárias que o clube tem com a União. Então o Cruzeiro atrasou esses pagamentos. Esses atrasos estão correspondendo à faixa de quase 5 milhões e meio de reais. A informação que foi divulgada inicialmente pelo Globo Esporte, confirmamos também. E estão em atraso referentes ao período de novembro de 2021 a fevereiro de 2022, 4 parcelas de quase 1.400 e outras 4 de 172 mil reais. O clube também não pagou mais 3 parcelas no valor de 21 mil reais cada uma, proporcionais a dezembro de 2021 a fevereiro de 2022. Isso então não tem nada a ver com o Ronaldo? Não, isso já era dívida anterior, já era dívida para trás. Essa dívida tributária aí tem a ver com o Ronaldo, show de bola, que você questionou. É um dos pontos que mais vem preocupando e vem tirando o sono do Ronaldo Fenômeno, com a SAF do Cruzeiro, que tem essa intenção aí de compra, em meio a essas dificuldades que o Cruzeiro vem passando. E o ex-jogador, né, o Fenômeno, o Ronaldo, ele já tinha dito que a intenção é assumir essas dívidas também. Além dessas dívidas que a gente sabe que o Cruzeiro vai ter o acordo, que a associação tem o pagamento ali de 20%, que são dívidas como se fosse um condomínio de credor, que o Cruzeiro vai fazer esse pagamento na justiça, de atletas, ex-profissionais de preparação física, comissão técnica, jogadores, tem esse problema também. E como as dívidas são originárias da associação, conforme a lei do clube empresa, a SAF não é obrigada a assumir. Mas o Fenômeno já tinha deixado essa intenção de pagar e por isso todo esse imbróglio aí, falando da Toca da Raposa 1, da Toca da Raposa 2, que seriam as garantias que ele mesmo explicou numa entrevista que ele concedeu e a gente trouxe na última quarta-feira. Então são situações do Cruzeiro que vem também atrapalhando e vem colocando a preocupação do torcedor. Dito isso, da parte financeira, outra questão tem a ver com o Conselho do Cruzeiro, a mesa diretora do Conselho do Cruzeiro, porque o Pedro Lourenço, o nome dele estava naquela carta das dúvidas que eles colocaram em relação ao Ronaldo Fenômeno. Ele era um daqueles que estavam citados lá. Tinha Alvimar Perrella, também outros conselheiros do clube. Mas sobre o Pedro, a gente sabe o quanto o Cruzeiro precisou dele, né? Em momentos estratégicos, em momentos que o Cruzeiro estava quase caindo aí para a Série C. E o Pedro teve que chegar e arregaçar as mangas e ajudar o Cruzeiro. E ele, nas redes sociais, fez um comunicado à torcida, porque alguns torcedores estavam ali nas redes criticando, falando que ele estava querendo atrapalhar o clube, e vamos então reproduzir ele abrindo o coração sobre esse momento do time celeste. Alô, torcida cruzeirense, alô, todas as torcidas, Marca Azul, Pavilhão, todas as torcidas que integram nosso querido Cruzeiro. Estou passando essa mensagem aqui com tristeza, né, de ver tantas pessoas falar mal de mim, que eu sou isso, aquilo outro, de não respeitar de estar fazendo alguma coisa com o Cruzeiro, para deixar bem claro que eu nunca fiz nada e nunca vou fazer nada para que prejudique o Cruzeiro e que atrapalhe o Cruzeiro. Sou cruzeirense, fanático igual a toda a nossa torcida, que eu tenho maior respeito e admiração, mas tem muitos aí que estão me detonando na rede social aí, que eu não mereço que essas pessoas estão falando, mas o torcedor eu respeito, né, seu pensamento, mas eu jamais estou trabalhando contra o Ronaldo, vou ficar contra o Ronaldo. O Ronaldo é um cara
bacana, espetacular, o cara tá fazendo um trabalho bacana. Eu quero que ele continue levando o Cruzeiro no lugar que nunca deveria ter saído e sempre terá meu apoio. Palavras então do Pedro Lourenço. E aí eu pergunto para vocês, Edu Panzi e também Natália Fiuza, aquilo que eu mencionei anteriormente, e o Pedro Lourenço, Pedrinho abrindo o coração, porque o torcedor, ele estava deixando essa mensagem como se o Pedro estivesse atrapalhando o Cruzeiro nessa questão da SAF do Ronaldo. E aí, Panzi, ele deixando claro que apoia o Ronaldo, inclusive já almoçaram, já tiveram encontros, o Ronaldo posicionando a ele o que está acontecendo no Cruzeiro. E num dia também que sai essa notícia de mais problema financeiro do Clube Celeste. Panzi. Ô Pansieri, até com uma opinião um pouco impopular, porque fica muito fácil nesse momento você dar a opinião que o torcedor quer ouvir, e aí você fica bem com a torcida. Eu acho que o conselho do Cruzeiro não está contra o Ronaldo. A impressão que eu tenho é que os conselheiros que se manifestaram estão contra a forma com a qual o clube foi vendido e a maneira que aconteceu. Com pouca transparência e, pelo que eu tenho lido e tentado entender, mal vendido, mal negociado, 50 milhões de aporte em troca de uma gestão profissional. Excelente ter gestão profissional, aliás, ela é muito profissional. Acho que o trabalho que o Ronaldo e a equipe dele vem fazendo é muito bom. Dentro de campo tem um reflexo, fora de campo estamos vendo o reflexo também, mas o questionamento ele acaba sendo válido. Eu acho que o questionamento não é ao Ronaldo e ao trabalho do Ronaldo, mas como a coisa foi conduzida, como o Cruzeiro foi negociado. O Cruzeiro foi vendido por 50 milhões ali agora e em troca de gestão profissional. Os outros 350 milhões terão um aporte de outra forma com a qual a gente imaginava que era uma e a outra. Na minha visão é isso que está acontecendo. Mas eu vejo o Conselho apoiando o que tem sido feito dentro do Cruzeiro hoje pelo Ronaldo e o time dele. O problema é que o Conselho do Cruzeiro, e aí eu não vou generalizar, mas hoje ele é visto como inimigo pelo torcedor. Porque uma parte do Conselho agiu como inimigo do clube. E aí os justos pagam pelos pecadores. Qualquer coisa que se fale em Conselho do Cruzeiro, o torcedor vai ver como. Estão querendo ferrar o clube de novo. E o torcedor está errado? Não está errado. Porque os poucos bons conselheiros estão pagando pelos maus, por aqueles que fizeram o Cruzeiro chegar aonde chegou. Talvez se o Conselho do Cruzeiro tivesse se manifestado nos últimos 10 anos, como se manifestou agora para questionar e não para atrapalhar, porque eu estou vendo questionamento, talvez o Cruzeiro não tivesse chegado nesse buraco em que se encontra nesse momento. Então é preciso saber separar as coisas, acho que o torcedor é inteligente, sabe disso, mas infelizmente os bons conselheiros hoje estão pagando pelos maus, porque o torcedor também não é bobo e ele vê o Conselho do Cruzeiro como inimigo do clube. E são dívidas, né? Por exemplo, Natália, ontem mesmo eu ouvia o próprio Thiago falando sobre o Atlético Acreano entrando na justiça, querendo penhorar o prêmio aí da Copa do Brasil, que o Cruzeiro conseguiu lá depois da classificação diante do Tum-Tum. Esses problemas vão acontecendo, essa que a gente colocou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que cabe até uma rescisão, né, se não for pago. São situações e isso vai tudo entrando, parece que no meio pacote o torcedor fica ali descontando em alguém. Mas o Pedrinho, se tem alguém que ele não pode descontar, é nele, né? Porque senão, algumas situações, o próprio Cruzeiro ano passado ficou claro, né? Pagamento de salário de jogador, antecipação, porque não tinha grana em caixa para fazer nada disso. Acho que o torcedor pode ficar na bronca, mas é preciso separar as coisas, né? Por exemplo, separar o que significa o Pedrinho, tudo que ele já fez. Se o Cruzeiro, inclusive, conseguiu chegar até o momento de se tornar uma sociedade anônima do futebol para ter a possibilidade de ser comprado pelo Ronaldo, passou muito pelos aportes e pelo apoio do Pedrinho. Acho importante essa manifestação dele nas redes sociais, não só para tentar se defender, mas principalmente pelo que o Panzi disse, de mostrar que o Conselho está ali atuando ao lado do Cruzeiro e não contra o futuro do clube, né? Acho que o questionamento é importante. Agora, Panzi, essa questão da dívida com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é muito preocupante. Por quê? Porque é um valor muito alto, porque cabe rescisão, porque faria com que esse acordo, que foi muito celebrado na época, fosse completamente perdido e porque essa dívida, vamos dizer assim, é o centro da discussão hoje com a questão do Ronaldo, principalmente no que diz respeito à Toca 1.
Para quem não entendeu a situação, a Toca 1 foi dada como garantia, Exatamente. né, para a Fazenda Nacional, para que o Cruzeiro pudesse quitar essa dívida na forma como foi feito o parcelamento. Ou seja, a Toca 1 pode ser sim penhorada e aí o clube perderia um dos seus centros de treinamento. O que o Ronaldo propôs? Assumir essa dívida tributária, tendo como garantia a Toca dentro da configuração da SAF. A Toca deixaria de ser da Associação Clube e passaria a ser da Sociedade Anônima do Futebol. Isso é bom? Isso é ruim? Gente, isso precisa ser discutido. O mais importante disso tudo é o diálogo. O João Vitor Xavier trouxe ontem no Bastidores que o Ronaldo está muito aberto ao diálogo, que o conselho está muito aberto, que as reuniões têm acontecido em alto nível, que está todo mundo tentando encontrar uma forma. Um negócio só é bom quando é bom para os dois lados. Então, o mais importante é que esse diálogo esteja acontecendo em alto nível, que todas as partes entendam que o mais importante agora é priorizar o que é melhor para o Cruzeiro e tentando resolver essa questão dessa dívida, porque o que não pode é o Cruzeiro perder mais coisas. Imagina perder um do seu centro de treinamento. Isso seria horrível, né, Panzi? O preocupante, eu acho que o conselho tem que questionar mesmo. O problema é colocar todo mundo do conselho, todos os conselheiros na mesma vala. E tem uns que merecem a vala mesmo. Mas outros não. O questionamento tem que ser feito, é válido. E aí sentar e discutir, gente. Não adianta ficar conversando a equipe do Ronaldo e os bons conselheiros por meio de imprensa, por meio de nota oficial lançada em hora errada e dia errado, por meio de resposta em live. Cara, senta, conversa. São grandes empresários, é um grande empresário. Coloca o Cruzeiro à frente, reúne, senta e vê o que é melhor para o Cruzeiro. A coisa tem sido bem feita pela equipe do Ronaldo. Só não vê quem é cego. Então senta e conversa ao invés de mandar recado, é simples. E aí... O Cruzeiro está de volta no Rádio Esportes, Emerson Pansieri. Pois é, show de bola. Como você destacou, o Sistema Eletrônico marcando 12h45 e daqui a pouco vai sair a lista de relacionados do Cruzeiro. Os atletas que seguem rumo a patrocínio para esse duelo contra o time do Patrocinense, que vive uma situação complicada no campeonato, querendo ficar na elite do futebol mineiro e vai jogar a vida, né? Até conversava com o técnico Max Sandro, tá empolgado, tá passando aí força, principalmente nessa última semana para os jogadores. Vem de uma derrota pro Vila Nova, perdeu no último fim de semana e vai tentar de alguma maneira vencer o Cruzeiro. Sabe o quanto é difícil enfrentar a equipe do técnico Paulo Pessolano para esse confronto, que tem inclusive alguns desfalques, e a gente confirma aqui para quem nos acompanha. O William Oliveira tá fora, o volante, também o Felipe Machado tá fora. Esses dois atletas estão suspensos e vão desfalcar o Cruzeiro, que tem uma ideia, a princípio, de preservar alguns atletas. A ideia é, sim, de segurar alguns jogadores que estejam mais cansados, pensando nesse confronto. Por tudo que fez, Panzi, o Cruzeiro no campeonato, nessa fase classificatória, tá aí com essa segunda posição, fez um placar interessante no último jogo e agora vai para esse duelo. Tá certo, Pesolano, de dar uma segurada na turma, Panzi? Tá. O Pesolano ele tem que pensar na frente, porque o presente é a classificação do Cruzeiro, ele já está classificado. Muito provavelmente o adversário vai ser o Atlético. Há uma indefinição de vantagem. O saldo de gols é o que garante, nesse momento, o Cruzeiro com a vantagem na semifinal, algo que pode ser mudado. Mas acho que o Canecim também deve ser um desfalque para esse jogo, porque sentiu um problema na posterior da coxa na Copa do Brasil. Então o Pesolano vai ter dificuldade para montar esse meio de campo, mas o que tinha que ser feito foi feito, Pansieri. Início de trabalho, tentar achar um time ideal. O Cruzeiro está muito próximo desses 11 ideais. Acho que a grande dúvida é no lado esquerdo, se Vagninho ou Daniel Júnior, não para o jogo do final de semana, mas para uma sequência com o que tem em mãos hoje o Pesolano, e encarar essa última rodada até para dar rodagem para alguns atletas, para observar outros, e vai ser importante, porque, como eu disse, o desfalque do Canecim, outros desfalques vão aparecer ainda durante o campeonato estadual, e o Pesolano ter na cabeça com quem ele pode contar é muito importante. Então esse jogo da última rodada pode servir para isso também. Então a gente espera, né, como que vai ser essa configuração do time, quem vai mandar o Pesolano, mas essa é a possibilidade, saindo 1h da tarde de ônibus, naquela viagem rumo ao Alto Paraná. Voo rasteiro, né? Não é fácil não, né? A turma vai lá no iPad, vai jogar ali, vai ouvir uma música. E aí, o Nath, dentro daquela linha que a gente trazia também sobre o Cruzeiro e buscando a parte financeira,
e tá tendo um apoio importantíssimo da torcida. Informação pra gente atualizar o torcedor que gosta, né, quando sai essas parciais. 40 mil torcedores já são sócios do Cruzeiro. É algo fundamental se o Cruzeiro quer respirar, se quiser ter uma grana pra ter aí um time também com jogadores e pagar salário também, né, Nath? Porque a gente sabe que o Cruzeiro não tem outras fontes de receita, né? Então, bilheteria, sócio-torcedor, é o que faz com que tenha dinheiro em caixa no Cruzeiro. É o famoso incremento da era Ronaldo. É o incremento. Porque, como o Panzi já disse, não dá para ficar contando com premiação, com dinheiro de título, porque não são garantidos, né? O dinheiro do sócio lá todo mês é uma garantia que o Ronaldo tem. Agora, uma coisa é necessário destacar, né, Pansieri? Só existem esses 40 mil sócios hoje por causa da credibilidade que o trabalho do Ronaldo tem passado até agora. Então, acho que esse momento de indefinição, também de desconfiança com relação ao segmento ou não, né, desse trabalho na SAF, tomara que não perca de vista o torcedor no sentido de que mais cruzeirenses se associem. O Ronaldo até fez uma meta de bater 50 mil antes do início da Série B. A gente está muito próximo do início da competição, mas acho que é uma meta viável, já que já passou aí dos 40 mil, né? Mas tudo isso deve-se à credibilidade e à transparência que tem tido no Cruzeiro hoje e que não tinha em temporadas passadas. E claro, porque está tendo dentro de campo um time competitivo. Mas para que esse time continue também, para que os reforços cheguem se forem necessários, para que o salário continue em dia, é necessário que também o sócio-torcedor continue acompanhando e apoiando o time. Agora, tudo vai depender também dos rumos que esse Cruzeiro pode tomar agora com esse momento de indefinição. É verdade. Inclusive tem uma matéria bem legal, viu? No site da Itatiaia, a gente fazendo aquele convite para o nosso ouvinte acessar o itatiaia.com.br. Ronaldo tem projeto sustentável a longo prazo, diz líder de transição da SAF do Cruzeiro. Daqui a pouco eu volto com o giro final do time celeste aqui no Rádio Esportes. Show de bola. Muito bem.